Segunda carta escrita pelo apóstolo Pedro, capítulo 1, de 12 a 15. Por isso, sempre terei o cuidado de lembrá-los destas coisas, se bem que vocês já as sabem e estão solidamente firmados na verdade que receberam. Considero importante, enquanto estiver no tabernáculo deste corpo, despertar a memória de vocês, porque sei que em breve deixarei este tabernáculo, como o nosso Senhor Jesus Cristo já me revelou. Eu me empenharei para que também depois da minha partida, vocês sejam sempre capazes de lembrar-se destas coisas. Senhor nosso Deus, te louvamos pela tua palavra e sabemos que ela vai ao mais profundo do nosso ser e temos a certeza que ela é poderosa para discernir os pensamentos e as intenções do nosso coração. Por isso que suplicamos que no poder do Espírito Santo nós possamos vivê-la, porque além do conhecimento, da informação que ela nos traz, ela é revestida de poder, poder do Espírito Santo. É o poder do Evangelho que transforma as nossas vidas e que nos faz testemunhas tuas. E nós queremos te suplicar, Senhor, que pelo menos 10 pessoas, ou seja, um número que tu sabes ideal para cada um de nós, no sentido de estarmos compartilhando o que Jesus nos ensinou, o que o teu Filho fez na nossa vida, a grande salvação, nos libertando da condenação, nos libertando da morte e nos dando vida eterna. Abençoa-nos, Senhor, para que a nossa memória seja usada para a tua honra e tua glória, no nome de Jesus. Amém. Vocês perceberam quantas vezes esse texto fala de memória? De lembrar, né? Nós estamos lembrando aquilo que é importante para a nossa vida. A primeira carta de Pedro nos falou muitas verdades importantes que temos a certeza que são importantes para cada um de nós. Antes, santificai a Cristo em vossos corações, né? Que Cristo tenha o primeiro lugar na nossa existência. Que nós estejamos preparados para responder com mansidão e temor àquele que nos pedir a razão da esperança que é em nós. Agora, na segunda carta, nós vamos ver o apóstolo colocando a necessidade de nós estarmos devidamente preparados, fortalecidos para enfrentar este mundo. Os cristãos estavam enfrentando o Império Romano. Primeiro foram os próprios judeus que perseguiram os cristãos, né? Mas depois de um tempo, os judeus continuaram a perseguir os fariseus, as sinagogas, elas recebiam a mensagem e muitos não a aceitavam. Depois veio o Império Romano. Então, o que seria o Império Romano hoje? É o mundo em que nós vivemos, com as suas pressões, com os seus costumes, com a sua moda, com seus valores totalmente distorcidos, valores de indivíduo, né? O indivíduo, a pessoa está sendo distorcida, família. Então, eles precisavam enfrentar essa situação que o Império Romano, além do poder político, além do poder militar, tinha o poder de influenciar o comportamento das pessoas. E um comportamento totalmente aberrante, cheio de imoralidade, cheio de coisas que nós sabemos que não agradam a Deus. Então, Deus está colocando para nós um aspecto fundamental da nossa vida, né? Que nós precisamos cuidar da nossa memória. Então, nós temos um arquivo de nós, ele precisa cuidar dele. Duas expressões importantes que nós temos visto nesse texto. Piedade. Vocês lembram o que piedade significa? Vamos ver. Padrão divino. Então, piedade significa viver uma vida com padrões divinos. E virtude. O que vocês lembram? Excelência. Então, quais são as palavras que nós podíamos ter uma ideia do que significa para nós hoje? Então, piedade é uma vida pautada nos padrões da palavra de Deus. E virtude é a excelência. Alguém aqui já tem a excelência ou nós estamos buscando a excelência? Nós estamos buscando a excelência, né? Que é a medida da plenitude de Cristo.
Nós estamos nessa busca verdadeira, nesse caminhar, subir de escada. Você está subindo de escada, às vezes nós descemos uns degraus aí, né? Mas voltamos a subir, sempre o alvo é Jesus Cristo. Então hoje está sendo colocado para nós um aspecto fundamental, a memória, né? E cada dia mais a memória está sendo valorizada, porque não adianta você ter uma estrutura física, um corpo que esteja bem, saudável, se você não tiver memória. No começo do século XX, parece que a vida estava em torno de 40, 42 anos. As pessoas, a média de vida do Brasil era essa. Hoje nós estamos com quase 80, né? Então, cada vez mais está se valorizando o quê? A memória, como é importante. Não basta apenas você viver mais, você tem que viver mais com memória. E dois aspectos importantes da memória. O primeiro é que ela pode ser uma fonte de sofrimento. Uma fonte de sofrimento. Né? Em Apocalipse, capítulo 12, versículo 10, diz assim que o inimigo anda nos acusando todos os dias. Então, todos os dias nós somos acusados por ele. E o que ele usa para nos acusar? A memória. Está vendo o que você fez lá 10 anos atrás? Está lembrando, Paulo, como você perseguiu os cristãos? Antigamente, no Nordeste, os crentes eram chamados de... Você sabe? Quem lembra? Bodes. E você sabe que bode é um animal barisco, né? Então, você está lembrando quando você chamava os crentes de bode? Hoje, né? Muitos deles são crentes em Jesus Cristo, glória a Deus por isso. Então a memória tem esse aspecto de, às vezes, nos fazer sofrer. E nós louvamos a Deus, né? O salmista falava com Deus: Senhor, não te lembres dos meus pecados, nem das minhas iniquidades da minha juventude. Então não te lembres disso. Tem misericórdia de mim, porque o Senhor é bom. Então esse é o salmista conversando com Deus, né? E Deus falava para as pessoas: não se lembre das coisas passadas, e considere as coisas antigas. Desde que estou fazendo tudo novo, vou colocar um riacho no ermo, no deserto. Eu mesmo apago as tuas transgressões e dos teus pecados eu não me lembro, diz o profeta Isaías. Então nós hoje agradecemos a Deus, porque nós temos um aspecto importante da nossa memória passada. Está resolvido em Cristo Jesus. Então, quando vier alguém te acusar, não, o inimigo te acusar, você fala: não, eu fui lavado pelo sangue de Jesus Cristo. Mas também tem um aspecto importante para os nossos dias de hoje. E nesta carta, que fala então de piedade, padrões divinos, excelência, o crescimento que o crente tem em Cristo Jesus. Não basta apenas você crescer socialmente, financeiramente, profissionalmente. Você precisa, acima de tudo, crescer espiritualmente. Porque quando nós crescemos espiritualmente, todas as áreas da nossa vida são resolvidas. Então ele coloca dois aspectos importantes aqui. O primeiro, ele fala assim: você precisa crescer no conhecimento. Então é o cuidado que os crentes têm que ter com o ensino. Então, nós já vimos isso. Então, do que nós temos que lembrar? Então, ele está reforçando aquilo que nós já vimos domingo passado. Quando ele fala assim, que no meu interior tem que crescer a fé, a virtude e o conhecimento. No meu relacionamento com Deus tem que crescer desse jeito. E que nós, hoje, como crentes em Jesus Cristo, nós temos que ter também o nosso interior, o nosso coração, controlado pelo Espírito Santo, com domínio próprio e com perseverança, com paciência. Vocês lembram, no domingo passado, ele colocou o relacionamento com Deus dentro de você e com o meu próximo. Então, com Deus eu recebo fé, eu recebo virtude, eu recebo conhecimento de Deus, né? Porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, então eu recebo. Dentro de mim, quando eu faço esse contato constante com Deus, eu leio a Bíblia todo dia, eu oro todo dia, eu faço o culto doméstico. Por favor, irmãos, façam o culto doméstico com seus filhos. Leiam a Bíblia junto com seus filhos, né? Todos os dias. Não der de manhã, lê na hora do almoço, não der no almoço, lê à noite. Se eles estiverem já dormindo, você vai lá e lê a Bíblia perto deles. Vocês sabem que a gente ouve, mesmo estando dormindo, né? Então, o que acontece? Você está sendo empenhado em fazer essa parte.
Então, conhecimento vai trazer virtude, vai trazer fé. Dentro de mim vai crescer o quê? Nós precisamos de crentes que tenham o quê? Domínio próprio. Que não falem o que querem, falam aquilo que Deus quer, né? Que não transmitam emoções, sentimentos do jeito que estão sentindo, mas que seja controlada pelo Espírito Santo. Tem gente que fala assim, eu sou muito sincero, eu falo tudo o que eu penso. Totalmente errado. Que é isso de falar o que você pensa, né? Você tem que falar aquilo que o Espírito Santo quer. Quando Deus nos fez com, na parte do nosso cérebro, existe um lugar que tem um filtro, para filtrar as nossas emoções, os nossos sentimentos. Então nós temos que pedir, Senhor, aperfeiçoa esse filtro. Vocês sabiam? Nós temos um filtro que não deixa a gente... Se a gente for tudo que chegasse nos nossos olhos, nossos ouvidos, no nosso corpo, fosse mandado lá para o cérebro, a gente ia morrer numa fração de segundos. Então já tem um filtro para impedir que as coisas cheguem lá desse jeito. Tem um filtro para fazer com que a gente consiga ficar vivo. Agora tem um filtro de Deus, que é o filtro que o Espírito Santo faz, para que você possa então viver uma vida com uma memória piedosa. O que é uma memória piedosa? Uma memória que funciona dentro dos padrões divinos. E não fica só focando o passado, só colocando culpa, né? Alguns só falam de pecado. Não, tem que falar do pecado, lógico que tem. O crente tem que ouvir, tem que saber que ele foi salvo por Jesus. Nós vemos a oração de Esdras, lá no capítulo 9, versículo 15, que ele falou assim, Senhor, nós não temos direito de estar na Tua presença, mas nós estamos na Tua presença através de Jesus. Louvado seja o nosso Deus por isso, né? Então você tem que ter essa consciência. Então, hoje, mais do que nunca, nós precisamos enfatizar o papel da palavra de Deus, né? Quando Josafá, ele teve que se preparar para ser o rei de Judá, ele convocou as pessoas que tinham conhecimento um pouquinho maior da palavra de Deus, que tinham estudado mais a palavra de Deus, tinham os escribas, e ele, sacerdotes, então ele convocou, fez uma equipe e mandou que essa equipe fosse de casa em casa para ensinar a palavra de Deus. Vocês sabem disso, né? E então diz assim, depois que isso foi feito, o ensino foi levado de casa em casa, então o temor do Senhor caiu sobre todos os reinos da terra que estavam ao redor de Judá, de modo que não ameaçavam nem guerreavam contra Judá. Então Judá tinha muitos inimigos, povos vizinhos, né, que queriam invadir, você sabe como é que era antigamente, era guerrinha para todo quanto é lado. Hoje também é mais ou menos assim, né? E então foi através do ensino da palavra de Deus que os povos em volta começaram a temer, ou seja, a respeitar o povo de Deus. Então quando o crente ele estuda a palavra de Deus, ele ora, ele tem um contato correto com a igreja, não basta estar na igreja, você precisa estar na igreja dentro do parâmetro, dentro da supervisão de Deus, né, da igreja. Então quando isso acontecia, as pessoas respeitavam os judeus e nem guerreavam contra eles. Então o que acontece? Se nós nos empenharmos na palavra, o que vai acontecer? Nós vamos ver 10 pessoas querendo andar com a gente. Amém? Então, se você quiser ler, é um texto bastante interessante para ser lido, né? É a primeira escola bíblica que nós temos assim nessa época. Na verdade, a primeira mesmo começou lá no tempo de Moisés, quando Moisés mandou fazer uma escola bíblica dentro da nossa casa, né? Deuteronômio capítulo 6. E aqui 2 Crônicas capítulo 17. Então essa é a condição fundamental para nós servirmos a Deus. O cuidado com o conhecimento, esse que Pedro está dizendo, olha, lembre-se do que vocês aprenderam, né? E nós agradecemos a Deus por isso, porque nós temos hoje uma escola bíblica, nós temos os cultos devem ser para pregar a palavra, para ensinar a palavra. Os líderes da igreja, quando Paulo fala a respeito dos líderes da igreja, ele fala de pastores e mestres. Ele quer dizer, quem quiser ser pastor tem que ter de Deus, misericórdia de Deus, capacidade para ensinar. Não é que a gente nasce com Deus faz isso com o ser humano. Então quem é chamado para ser pastor tem que ser acima de tudo um professor, né? Então está lá nos dons que Deus deu à igreja. E sejam duplicados de dupla honra, ou seja, aqueles que fazem o ministério, os presbíteros que fazem esse papel de ensino e de oração. Esse é o papel fundamental, porque quando você ensina, na verdade você está protegendo o rebanho. Qual o problema grande que nós temos como rebanho, como ovelhas? Heresias, ensinos falsos, né? Distorções da palavra,
judaísmo. Em vez de pregar o Novo Testamento, prega só o Antigo Testamento para levar as pessoas a terem mais culpa, levar as pessoas a ficarem mais dependentes, né? Porque ficam dependentes do líder. Se o líder está lá, tudo bem. Se não está, não dá certo. E só a oração do líder que vale. Olha que coisa absurda nós chegamos hoje, né? O sacerdócio universal dos crentes, o que é esse sacerdote? Aquele que coloca as coisas diante de Deus. Então, alguém ora por mim. O que essa pessoa fez? Fez um papel sacerdotal. Eu oro por você, papel sacerdotal. O papel sacerdotal é para todos os crentes. Vamos pedir a Deus isso? Então, nós temos o conhecimento. E que Deus quer que... Então Pedro fala, olha, lembre-se daquilo que foi ensinado. E nós hoje agradecemos a Deus porque temos então essa condição de viver uma vida em que o Espírito Santo vai fazer com que você sinta o desejo ardente de conhecer a palavra. E qual a conclusão que nós chegamos hoje? Que a Bíblia nos dá, não que nós. A Bíblia nos fala que quando o povo de Deus foi ensinado de casa em casa, a palavra foi ensinada, houve um respeito tão grande por parte das nações que eles queriam também, depois nós vamos ver isso, que eles queriam andar com eles. Né? Isso aconteceu no tempo de Josafá. Então o temor do Senhor caiu sobre todos os reinos. Já pensou as pessoas terem o temor? Nós queremos que as pessoas, quando a gente fala assim, venha a nós o teu reino, né? Nós queremos que muitas pessoas possam fazer parte do reino de Deus, ou seja, serem governadas por Deus. Então o temor do Senhor caiu sobre todos os reinos da terra que estavam ao redor de Judá, de modo que não ameaçavam nem guerreavam com Judá, com Josafá. Vocês sabem como que é importante nós termos paz, uma tranquilidade para pregar a palavra de Deus. É isso que vai acontecer. A gente vai ter mais condições de pregar a palavra. Não vamos gastar energia à toa, né? Com tantas lutas, com tantas dificuldades. Não é muito melhor você ter paz com os teus vizinhos do que você estar num conflito com eles? Aí você não dorme direito, você vai ficar doente, né? Tudo por causa de falta desse temor do Senhor. Então, é muito importante, nós estamos suplicando para Deus, quando nós rogamos ao Senhor da Seara que mande mais ceifeiros, o que nós estamos fazendo também? Nós estamos pedindo que a gente possa ter paz com esta cidade, no sentido de que eles respeitem a gente como crentes em Jesus. Mas isso é possível através do papel da palavra. Culto doméstico, amém? Vamos fazer? A gente tem percebido que está faltando muito culto doméstico na vida dos crentes, viu? Culto feito com a família. Existem até líderes da nossa igreja que dizem assim, mas não consigo fazer, não dá tempo, não dá certo, acontece alguma coisa na hora e não conseguimos fazer. Mas nós estamos orando para que isso não aconteça, né? Nós louvamos a Deus por isso, né? E agradecemos então porque eu me empenhei para que também depois da minha partida vocês sejam sempre capazes de lembrar destas coisas. Então ele fala, eu quero que vocês lembrem, que vocês estudem a palavra, né? Confirmados na verdade que receberam. Então ele disse assim, considero importante, enquanto estiver no tabernáculo deste corpo, despertar a memória de vocês. Às vezes eu falo, o pastor está pregando a mesma coisa. Olha, irmão, mesmo que seja a mesma coisa, vocês podem ter certeza que a gente nunca está no domínio de todo o conhecimento, né? Nós nunca conseguimos saber tudo o que Deus tem para nos revelar. Mas nós podemos saber muito mais do que nós sabemos. Amém? Carta de Pedro, memória piedosa. Memória fundamentada nos padrões divinos. Esqueça o passado, vá para frente, mas as coisas importantes vocês têm que lembrar. Principalmente o que Deus tem feito na nossa vida. Todos vocês têm que lembrar, né? A grande salvação, como diz o escritor aos Hebreus. Ele agradecer a Deus pela grande salvação a todo momento. Todo momento você tem que agradecer a Deus porque você foi salvo por Jesus Cristo. Então o que nós vamos pedir a Deus? Uma memória dentro dos padrões divinos. E a palavra é o melhor lugar para você ter memória. Isso? Não se lembre das coisas passadas. Deus diz para nós, não considere as coisas antigas. Desde que estou fazendo coisa nova. Vou colocar um riacho no ermo, rios no deserto. E depois ele diz assim, eu mesmo apago as tuas transgressões e os teus pecados, não me lembro. E eu posso orar e pedir a Deus, Senhor, não se lembre dos meus pecados, nem das iniquidades da minha mocidade, da minha juventude, porque eu sei que o Senhor é um Senhor misericordioso, só o Senhor é bom. E o que eu preciso? Aguçar a minha memória para conhecer cada vez melhor a palavra de Deus, né?
Então vocês procurem usar a saúde que vocês têm para cada vez mais conhecer a palavra. Amém? Senhor nosso Deus, nosso Pai, suplicamos que na direção e orientação do Teu Santo Espírito nós possamos seguir fielmente os padrões divinos para usarmos esse recurso impressionante que Deus nos deu da memória, de poder conhecer, de poder ampliar o nosso conhecimento e também a nossa experiência contigo, porque não basta apenas o conhecimento, é necessário uma experiência profunda com o Teu Santo Espírito e que nos vem através da palavra. E Pedro, quando se aproximava os dias de partir, já tinha recebido do Senhor informação que ele iria ter que entregar a sua vida como mártir. Ele faz questão de chamar os irmãos para despertar, para estimular a memória. Abençoa cada um de nós nesse sentido, para que possamos então santificar a Cristo em nossos corações e estar sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer um que nos pedir a razão da esperança que há em nós. E que nós sejamos verdadeiros sacerdotes para anunciar as maravilhas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É no poder do Espírito Santo que nós oramos e agradecemos, suplicamos por todas as atividades desse dia mais uma vez, aqui, ali no Brasilândia, que Tu abençoes aquele bairro, aquelas crianças, que elas possam ter muita tranquilidade para conhecer a Tua palavra. E todos os demais pontos de pregação da nossa igreja, que logo em breve também nós tenhamos cultos nos domingos nesses pontos de pregação. Te louvamos, te agradecemos no nome de Jesus. Amém.